de vocês. O tema da nossa aula de hoje é isomeria, que no próprio livro já diz aqui, são compostos diferentes com a mesma composição. Isso que torna-se a química muito mais ainda interessante para nossas vidas. A partir do momento que a gente tem uma mesma composição química, ou seja, a gente tem a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e os demais elementos que assim estejam na fórmula, e poder existir de várias maneiras substâncias no nosso planeta, por muitas das vezes tem a mesma composição química, isso torna-se a química uma das áreas mais complexas e mais brilhantes na nossa vida. Até porque a química é uma base da medicina, a química é a base de conhecimento também para a enfermagem, para a farmácia, para a biomedicina, para a medicina veterinária. A química também, a composição, os elementos são base para as engenharias, também dá suporte à física, à matemática. Então a gente consegue entender e compreender que a química está voltada para diversas áreas da nossa vida. Na alimentação, na vestimenta, na tecnologia. E tudo isso é também frutos da isomeria, que é compostos diferentes com a mesma composição química. Tá certo? Então a aula de hoje vai ser sobre isomeria, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade, seguir aqui, tá bom? Aqui no livro tem assim: isomeria cis e trans ou geométrica. Vamos aí começando a anotar o que significa essas palavrinhas, tá bom? Vamos lá. Cis, quando eu falar assim, uma substância é isômero cis, é porque alguma coisa, no caso aqui, os elementos químicos, estão do mesmo lado. Vamos entender isso, tá bom? Quando eu falar cis, CIS, quer dizer que alguns componentes químicos, ou grupos, ou radicais, ou partes da substância está no mesmo lado, ok? Quando eu falo trans, isomeria do tipo trans, é porque estão em lados opostos. Vou repetir. Cis é porque os isômeros estão do mesmo lado. E trans é porque estão em lados opostos. Vamos entender isso já já, tá bom? Vou colocar aqui novamente a frequência para aqueles que entraram agora, ok? Aqueles que entraram agora, bom? Vamos aqui dar continuidade. No livro aí tem dizendo o seguinte, tem falando o seguinte: é possível distinguir a abelha rainha das operárias visualmente pela sua aparência, no entanto, entre si elas usam uma sinalização química. Então, está mostrando aqui a abelha rainha, ok? A abelha rainha, estou passando aqui o mouse. Mas aqui está falando o seguinte: é possível distinguir a abelha rainha das operárias visualmente, pela aparência. No entanto, entre si elas usam uma sinalização química. Que coisa linda, né? Na natureza. Observe as estruturas das moléculas abaixo. Então tem aí, ó. Nós temos aqui um OH, a gente chama-se de hidroxila, e quando está ligado ao carbono chama-se um álcool. Aqui temos um carbono, temos outro, e assim por diante, ó. Aqui quando nós temos um carbono ligado a OH e dupla O, nós chamamos isso aqui de ácido carboxílico. Vou repetir. Quando nós temos aqui um carbono ligado duplamente a um oxigênio e o OH, nós chamamos isso de ácido carboxílico.
ácido carboxílico, ok? Então aqui nós temos um grupo de álcool, que é uma hidroxila, e nós temos aqui um grupo de ácido carboxílico. Aqui do mesmo jeito, na substância aqui B, nós temos aqui um álcool, porém aqui ele está nessa posição, e já nesse aqui já mudou a posição, ó, tá bom? E aqui nós temos também o ácido carboxílico. Aí o detalhe, quantos carbonos aqui tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 certinho, tá certo? Então nós temos aí 10 carbonos, consequentemente nós temos a mesma quantidade de hidrogênios, que no caso aqui são 18, e a mesma quantidade de oxigênio. E aí nós temos aqui duas substâncias diferentes. Por isso que o nome isomeria é a mesma composição química, porém substâncias diferentes. Aí vamos ler aqui o livro. Elas apresentam a mesma fórmula molecular, C10H18O3, e uma única diferença estrutural é a posição, presta atenção, é a posição da hidroxila, do OH. Só porque mudou a posição, essa posição para essa aqui, passa a ser outra substância diferente. Preste bem atenção. Só porque mudou essa posição aqui para essa aqui, passa a ser outra substância diferente. Estão entendendo aí, galera? Direitinho? Dúvida aí, gente? Deixa eu voltar aqui para o chat. Dúvida aí, galera? Até aí? Oi, estão me ouvindo direitinho? Estão com dúvidas? Não. Certo. Então vamos entender. O que vocês entenderam de isomeria até então? O que vocês entenderam de isomeria até agora? Até agora entenderam o que é isomeria? E aí? Até agora entenderam o que é isomeria? São substâncias diferentes com fórmulas diferentes? É isso? Isomerias são substâncias diferentes com formas diferentes? É isso? Vou colocar aqui a frequência. São substâncias diferentes com fórmulas diferentes? É isso mesmo, isomeria, gente? Vou perguntar novamente. Isomeria são substâncias diferentes com fórmulas diferentes? A isomeria? Sim ou não? Eita, acho que estão dormindo, hein? Não. Ah, não. Tá certo, Gabi. Show de bola. É não. Isomerias são substâncias iguais. É? É? Isomerias são substâncias iguais? Não, isomerias são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Vou colocar aqui, ó. Isomeria. Isomeria. Opa, gente entrando. Isomeria são substâncias diferentes com mesma fórmula molecular. Beleza? Então, é o que nós estamos começando a estudar agora, dando um passo aí muito importante, tá aí a frequência, para o nosso conhecimento químico. Ok? Então vamos lá, dando continuidade. Lá vai. Para as abelhas, essa mudança é muito significativa. Preste bem atenção. Já que
somente a abelha rainha produz a molécula B. Preste bem atenção como é que é interessante a química na vida, viu? Apenas a rainha produz a molécula B, gente. Essa molécula faz parte do feromônio mandibular da rainha, que é a substância capaz de atrair os machos e inibir os desenvolvimentos reprodutor das abelhas operárias. Que coisa interessante! É muito interessante a química. Fazendo com que somente a abelha rainha seja capaz de se reproduzir. Com isso, a abelha rainha exerce certo controle químico, olhe, que contém a estratificação da colmeia entre rainhas e operárias. Enquanto as operárias, gente, produzem essa aqui, liberam esse feromônio, a rainha libera essa aqui, que ela consegue diferenciar das outras abelhas operárias. É aonde torna-se uma rainha. Não é rainha porque é maior, não é rainha porque simplesmente é uma rainha. Não, é uma rainha porque só ela produz uma substância química que tem a mesma composição que as operárias produzem, porém, pelo que Deus fez, muda a posição aí do OH, da hidroxila, para que seja um odor, um cheiro muito diferente do que as operárias liberam. Olha como é que é a isomeria no dia a dia, na vida dos seres vivos. Por vários produzir substâncias diferentes, porém a mesma fórmula, e aí torna-se a isomeria um dos campos da química mais belos e interessantes para nós estudarmos. Tá ok? Então vamos aqui, seguir. Vamos aqui. Então, o primeiro tipo de isomeria, vamos lá? Isomeria plana. Bota aí, gente. Primeiro tipo de isomeria plana, gente. Plana. Então, ó, o que é uma isomeria plana? Vamos lá entender. Ó, diz o seguinte: quando compostos diferentes, com propriedades diferentes, possuem a mesma forma molecular, compostos com essas características são ditos isômeros entre si. A gente acabou de ver. Os compostos podem ser diferenciados por meio da forma estrutural e pertencem a um grupo dos isômeros planos. Para organizar o estudo de isomeria plana, é dividido em isomeria de algumas visões. Na isomeria plana existe a isomeria de função, na isomeria plana existe a isomeria de cadeia, na isomeria plana existem os isômeros de posição e na isomeria plana existem isômeros de compensação. O que quer dizer isso, professor? Vamos lá. Quer dizer que no tipo de isomeria plana, existe a isomeria plana e existe a isomeria geométrica. A geométrica é aquela que eu falei logo no início, a cis e a trans, ok? A isomeria plana, gente, é uma isomeria que a gente vai olhar mais para a estrutura de posição, se a cadeia é aberta ou fechada, se a cadeia é ramificada ou não é ramificada, ou se está mudando a posição da ramificação. No caso aqui da abelha, eles só mudaram a posição. Então eles são isômeros de quê? Eles, por enquanto, é que a gente tem uma visão aqui geral, ampla, que são isômeros planos. Porque aqui estava nessa posição o OH e aqui está nessa. Professor, pode ser outro tipo de isômero se ser plano? Talvez. Quando a gente estiver fazendo uma análise aqui, quem está do mesmo lado e quem está do lado oposto, talvez a gente chame também desse isômero de um isômero geométrico, tá bom? Mas nós não vamos aqui misturar os dois lados da isomeria. Os isômeros aqui geométricos e os isômeros planos, certo? Vamos para os isômeros planos. Existem 4 tipos. De função, vou até aqui grifar, função, certo? De função, beleza? De cadeia, ok? De posição, beleza? E de compensação, beleza aí? E aqui, ó, nós temos alguns exemplos de função. Mas antes da gente fazer essa leitura aqui de função, vamos entender aqui o mau humor
e os problemas intestinais. Muito interessante isso aqui. Ó. O sintoma muito comum em pessoas que possuem problemas de mau funcionamento intestinal é o mau humor. Com alguns problemas intestinais decorrem de desordens permanentes que caracterizam um portador como uma pessoa de mau humor frequente. Um dos medicamentos utilizados para o tratamento de certas anomalias intestinais usa como princípio ativo o fluoroglucinol, composto que produz em equilíbrio químico um isômero por tautomerização. O que é uma tautomerização? É que nós vamos estudar aqui, tá bom? É um exemplo aqui de posição diferente, tá certo? É um isômero diferente apenas. Chama-se tautomerização. Aí, ó, o princípio ativo aqui e o isômero formado pela tautomerização. O que a gente percebe? A gente percebe que aqui, ó, nós temos aqui 3OH e aqui nós temos 3O. Cadê os H? Os H vieram para aqui, para essa estrutura aqui, ó. A gente percebe que essa estrutura tinha duplas alternadas e agora não tem mais. Então esse fenômeno na isomeria produz sim uma substância, dá sim um princípio ativo na substância que é para o tratamento aí, ok? Do mau humor, no caso aqui de problemas intestinais, tá bom? E aí nós temos a isomeria de função ou isomeria funcional. É um tipo de isomeria que os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Então a gente tem aqui, ó, C4H10O com 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. A gente monta aqui, ó, um álcool e monta um éter. Ó, esse aqui é um álcool e este é um éter. Como é que eu sei, professor, disso? Vamos lá, gente. Para ser um álcool, o OH, que é a hidroxila, tem que estar ligado a um carbono que não esteja fazendo ligação dupla nem tripla. Vou repetir. Para ser um álcool, o OH, que está ligado ao carbono, não pode fazer ligação dupla nem tripla. Ok aí? Para ser um álcool, vou repetir de novo. Para ser um álcool, o carbono que está ligado ao OH não pode fazer ligação dupla nem tripla. Beleza? E para ser um éter, o que é um éter? É quando o oxigênio está entre dois carbonos por ligações simples. Para ser um éter, é quando o oxigênio está entre dois carbonos com ligações simples. Beleza aí? E aí nós montamos aqui com 4 carbonos e 10 hidrogênios e um oxigênio, um álcool. Como é o nome desse álcool? Anota aí, gente. É 1-butanol ou butanol. Ou é 1-butanol, ou pode ser chamado também de butan com N, -1-ol. Ok? Butanol, 1-butanol ou butanol. Beleza? E o outro? Como é o nome do outro? Vou colocar aí a frequência que o coleguinha entrou aí agora. O nome do outro é etoxetano. Olha, o nome da primeira substância aí que tem como fórmula C4H10O é tá aqui, ó, butanol. Ok? Ou pode ser chamado também de butanol. E a de baixo, que é CH3, CH2O, CH2, CH3, é o metox. Metox não, desculpa. Opa, é 2 carbonos. Etoxetano. Ok? Então, o butanol e o etoxetano são duas substâncias totalmente diferentes uma da outra. Aplicação no dia a dia, reações no dia a dia. Mas, gente, aí nós temos aí duas substâncias que é totalmente diferente uma da outra. Porém, gente,
nós temos aí que são formadas por 4 carbonos, por 10 hidrogênios e um oxigênio. Entenderam, galera? Então daí vem a isomeria. São isômeros, são substâncias. Ah, rapaz, ligaram o som aqui, tá atrapalhando minha aula agora. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, seguindo. São substâncias que têm fórmulas aí iguais, porém estruturas, aplicações, nomes diferentes. Até aí alguma dúvida, galera? Alguma dúvida aí, gente? Não. Ok. Vamos lá. Vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo aqui, entre um aldeído e uma acetona, nós temos aí, olha, C3H6O. C3H6O. Vamos lá. O que é um aldeído? Entenda bem, para ser um aldeído tem que estar dupla OH, ó, C dupla OH. Vou repetir, ó, para ser um aldeído tem que estar C dupla OH. E para ser uma acetona, professor, para ser uma cetona, não é acetona não, gente, é cetonas. Cetonas são inúmeras cetonas. Agora a gente conhece uma do nosso dia a dia chamada acetona. O que é a acetona? Essa moça aqui, ó. A gente vai saber o nome dela aqui já já, tá bom? Que eu coloco para vocês. Para ser uma acetona, como é que tem que ser? Tem que ser assim, ó. C, dupla O. De um lado tem que ter carbono, do outro lado também tem que ter carbono. Vou repetir. Para ser uma cetona, o C tem que estar ligado ao O, que de um lado tem carbono e do outro lado também tem carbono, galera. Então vou repetir o aldeído e repetir a cetona novamente. Para ser um aldeído, preste bem atenção, que isso aí é muito importante para o Enem, gente. Todos os anos cai no Enem isomeria, gente. Todos os anos cobra no Enem isomeria. Então vamos lá. Seja ela cis-trans, seja ela plana, seja ela geométrica, seja ela óptica, que a gente vai ver depois, ou seja ela plana, ok? C dupla OH. Não importa o que tem para aqui para trás não, ó. Não importa o que tem aqui para trás. C dupla OH é um aldeído. É um aldeído, ok? C dupla O ligado a um C de um lado, um C do outro, não importa o que tem para cá, não importa. É uma cetona. Tem que estar assim nessa configuração. Como é o nome disso aqui, professor? O nome disso é, olha, 3 carbonos, eu uso um prefixo chamado prop. Então o nome disso é propanal. Ok? Propanal. E como é o nome disso aqui, professor? Tem 3 carbonos. Propanona. Vou botar aqui, ó. O primeiro, o aldeído que a gente tem aí é o propanal. E a cetona que nós temos aí, e a cetona que a gente tem aí é a propanona. Ok? Então, tanto o propanal como a propanona, nós temos a mesma quantidade de elementos químicos, porém aldeído totalmente diferente na composição, nas reações no meio ambiente, na vida da acetona, que é a propanona. Ok? E aí, ó, para terminar aqui, nós vamos ver o ácido carboxílico e o éster. Nós temos aqui 3 carbonos, 6 hidrogênio e 2 oxigênios. Nós temos aqui um exemplo de ácido carboxílico com os mesmos elementos químicos, e com os mesmos elementos químicos nós temos um exemplo de um éster. Não é um éter, é um éster. Então, ó, o que é um ácido carboxílico? É a substância lá que a abelha rainha libera. É um ácido carboxílico. Ó, C dupla OH. Olha a diferença. Quando é um aldeído, é dupla O e um hidrogênio. Quando é um ácido carboxílico,
é dupla O e OH. Aí você pode perguntar, professor, isso aqui não é um álcool não? É não. Por que não é um álcool, professor? Porque o carbono que está ligado ao OH, ele está fazendo ligação dupla. E ele não pode, tá certo? Se por alguma aventura ele fizer ligação dupla ou tripla, ele não é mais álcool. Cuidado com isso. Isso é pegadinha no Enem, ok? O carbono, quando está ligado ao OH, ele não pode fazer ligação dupla nem tripla, tá bom? Esse carbono aí que está ligado ao OH é chamado de carbono carbinol. Então, esse carbono que tem por um apelídeo chamado carbinol, esse carbinol não pode fazer ligações duplas nem triplas, beleza? Ok? Então, nós temos aqui um exemplo de um ácido carboxílico e para ser um éter. Olha, para ser um éter, no lugar desse hidrogênio, não é hidrogênio mais. Olha, no lugar desse hidrogênio, não é hidrogênio mais, é um carbono. Então, se eu tenho aqui, que foi que a estrutura fez aqui, né? Que foi que o autor fez aqui do livro? Ele pegou esse aqui, ó, esse carbono, ó, e colocou aqui, ó. Ó, aqui tinha 3, ó, 3, e aqui eu tenho um 2 com mais um 3. Então ele pegou o carbono que estava aqui e colocou aqui. Pode? Pode. Pode sim. E o hidrogênio que estava aqui? Colocou aqui. Pode? Pode. Vai formar outra substância que existe. Então, para ser um éter, é C, dupla O, O, e aí tem um C. E pode ter milhões de C para cá. Pode ter milhões de C para cá. Se tiver essa estrutura aí, essa configuração, tá bom? Essa base como C dupla O e depois um C, nós temos um exemplo de um éter. E aí vamos dar aqui um nome, vamos lá. No ácido, ó, ácido carboxílico. Nós temos que substância? Todo ácido carboxílico começa com a palavra ácido. Como tem 3 carbonos, é o prop, ligação simples an, propan e a terminação oico. Deixa eu ver se eu coloquei certinho o nome. Pronto, propanoico. É o nome da primeira substância aí, ácido propanoico. E o outro que é um éster, ok? Nós temos aí, primeiramente, 2 carbonos de um lado e um carbono do outro. É assim, ó, etanoato de metila. Etanoato são os 2 carbonos que estão no lado esquerdo. A metila é o carbono que está após o oxigênio, tá bom? Onde estava o hidrogênio ficou CH3. Então chama-se etanoato de metila. Portanto, o ácido propanóico é totalmente diferente do etanoato de metila. Tem nada a ver com história. Cheiros diferentes, reações diferentes, aplicabilidade no dia a dia totalmente diferente um do outro. Então, não tem condição de ser a mesma substância. E aí vem o barato, o interessante da química da isomeria. Então, vamos parar aqui um pouquinho de dar essas informações, que já são 8h33, e vamos aqui colocar os nossos neurônios bem ajustados. Nós estamos estudando aqui um assunto chamado de isomeria, ok? Isomeria. E essa isomeria, o que é? São substâncias diferentes que contêm a mesma fórmula molecular. É muito importante saberem disso. São substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Alguma dúvida até então, galera? Não. Pode falar, tô ouvindo. Vou escrever, né? Posso seguir? Vamos só aprender mais algo aqui, pronto. Posso seguir, não posso? Então, ó, beleza. Vamos só ver o exemplo aqui de tautomeria e a gente dá para encerrado hoje na página 33, tá bom? Dá para encerrado porque não pode seguir muito não, senão aqui
As ideias não batem muito legais, não. O que é uma tautomeria? Ó, é um caso particular de isomeria funcional. No livro de vocês, na página 33, ok? Em algumas situações, uma dupla ligação, por exemplo, entre carbono e oxigênio, pode ser deslocada para o átomo de carbono vizinho. Esse fenômeno aí, gente, a gente vai chamar ele de tautomeria, ok? É no caso aqui, ó, da medicação, tá certo? Que usa aí para o tratamento de algumas anomalias intestinais, tá bom? Essa migração produz uma substância que pertence a outra função orgânica. Contudo, a forma molecular continua a mesma. A substância envolvida estabelece um equilíbrio dinâmico, ou seja, esse equilíbrio dinâmico quer dizer, tanto pode ser substância X e daqui a pouco transforma em substância Y e assim por diante, tá bom? As substâncias envolvidas estabelecem esse equilíbrio e a esse fenômeno isomérico dá-se o nome de tautomeria. Aí aqui diz, ó, note que nesse exemplo um dos átomos de hidrogênios ligado ao carbono vizinho do grupo C+O se liga ao outro átomo de oxigênio desse grupo e é fundamental para a reação química que ocorra, ok? Caso esse hidrogênio não esteja presente, o equilíbrio não acontece. Então a gente vê que para existir uma tautomeria é preciso muito detalhe. É preciso que o carbono tenha hidrogênio a mais, é preciso que esse carbono esteja apto para fazer isso, que o oxigênio também, levando em conta aqui algumas energias que é estudada na química da primeira série, algumas forças, como forças, pontos de hidrogênio, força de Van der Waals, forças do tipo de polo, de polo induzido, tudo isso aqui está incluso nesse pacote, mas há vamos dizer assim a palavra, uma harmonia química para que isso aconteça, uma situação bem pertinente para que esse fenômeno chamado tautomeria aconteça aí. Então, ó, nós temos aqui uma dupla ligação, ok? Dupla ligação. E essa dupla, uma vem para cá, aqui fica dupla, beleza? Aí por aqui fica dupla, ó, aqui não pode ter mais 3 hidrogênios. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações, galera. O carbono aqui estava fazendo 4, ó. E esse hidrogeninho aqui, ele vem para cá, ó. Por a ligação dupla vir para aqui, o hidrogênio sai para cá e vem para cá. Por quê, gente? Porque o oxigênio faz 2 ligações químicas. E o carbono faz 4 ligações químicas. Nesse exemplo aqui nós temos um aldeído. Neste exemplo aqui nós temos um álcool. Lembra que eu falei que não existe o álcool com ligação dupla? Sim. Mas como aqui está dizendo que existe um equilíbrio dinâmico, quer dizer que ela sobrevive por algum tempo aqui e depois volta para cá de novo. Entenda bem. As substâncias que são produzidas no dia a dia, que são chamadas de enol, são álcool com ligações duplas ou triplas, elas transformam-se em outras no fenômeno de tautomeria, tá certo? Então, por alguma aventura, um dos produtos lá na usina da cana-de-açúcar produziu o enol, naquele momento ali, quem está ali manipulando, quem está ali operando, tem que ter muito cuidado ali, os engenheiros químicos, quem estiver ali, os engenheiros de produção, os químicos e assim por diante, quem for ali da área, e está analisando sempre quais são as substâncias que estão sendo produzidas, porque se produzir um enol, ele transforma automaticamente em um aldeído, e a partir daí pode se transformar em uma substância que não é muito bom para ingerir não, tá certo? Não é muito bom para estar ingerindo não. Então nós temos aqui um enol, ele não sobrevive muito tempo na natureza, por quê? Porque o carbono carbinol aqui não pode ter ligação dupla, ele força isso aqui, ele força essa ligação dupla aqui, ele força a produzir um aldeído ou pode produzir outra substância, pode produzir uma acetona, mas nós não vamos chegar aqui nesse nível agora, tá certo? E por esse fato aqui, disso aqui não sobreviver muito tempo na natureza,
existe um fenômeno batizado na química como tautomeria que produz outra substância. Tá ok, galera? Estão entendido aí, gente? Estão entendido aí? Para quem entrou agora, vou colocar a frequência. Ok? Vou colocar a frequência para quem entrou agora. Bom? Estão entendendo aí direitinho? Vou colocar no grupo de vocês a atividade, tá certo? A não ser que vocês queiram fazer agora aqui junto comigo, uma pelo menos. A gente faz, tá certo? Sem nenhum problema. Vou colocar lá a atividade no grupo. Deixa eu ver se é essa aqui. Vou colocar lá a turma da terceira B e terceira A. Bom? Pronto. Já está lá o questionário, tá certo? Questionáriozinho lá sobre a química de isômeros. São questões bem pertinentes. Aí vocês pegam um livro, dê uma lida, tá certo? No capítulo 2, para não ter aí dificuldades, tanto. Se tiver, pode me perguntar, tá bom? Se vocês estiverem naquele grupo lá de dúvidas da química, pode perguntar lá, sem nenhum problema, que eu vou estar apto para tirar as vossas dúvidas. Tá certo, gente? Tá ok? Então, o que é Tá isomeria? certo, professor. Obrigado, Gabi. O que é isomeria? É substâncias químicas diferentes formadas pela mesma forma molecular. Vimos que existem vários tipos de isomerias, tá certo? Existe isomeria de posição, de cadeia, de função. Existe a isomeria do tipo tautomeria e nós vamos estudar posteriormente os isômeros chamados geométricos e os ópticos, tá bom? Se Deus permitir, assim for da vontade dele, nós vamos estar estudando presencialmente, né? E está sendo tudo caminhado para que isso aconteça. Não sei se vai ser tudo correto. Sim, só uma pergunta aqui com vocês. Vocês fizeram a inscrição do Enem? Todo mundo fez? Isso. Já, professor, com certeza. Certo. Ficou alguém aqui que está aqui comigo que não fez a inscrição do Enem? Alguém não fez porque não quis fazer mesmo? Ou porque esqueceu? Não, né? Então tá bem, graças a Deus. Então vamos lá, que Deus abençoe vocês. Tenhamos um ótimo dia. Foi uma honra ter você junto comigo aqui. Que Deus abençoe. Eu vou estar encerrando isso aí, porque agora é outro link já. Só dura 1 hora. É outro link para a turma das primeiras séries. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Um abraço. Fica na paz de Deus. Tchau.